Olá, queridos do 7º ano, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí, protegidos, guardadinhos na sua casa, tá? Hoje nós vamos para a nossa aula 5, tá bom? Na nossa aula 5, nós vamos parar de rodar o mundo e vir para o Brasil. Olha que coisa boa! Quando os portugueses chegam ao Brasil. Como é bom falar da nossa terra, não é mesmo? Aprender um pouco mais sobre a nossa terra. Mas aí você vai me perguntar, professora, se é tão bom, por que a gente não fala só do Brasil? É porque nós precisamos entender os contextos que acontecem fora do Brasil para chegarmos até ao Brasil. Bom, imaginem, nós falarmos do coronavírus sem falar da China. Tem como? Não tem. Então, nós precisamos, quando estudamos a história, falar sobre os outros países para chegar aqui no nosso Brasil. Bem, e para chegar a Pedro Álvares Cabral, eu preciso falar de Vasco da Gama. Não tem como, tá? Eu falar do Pedro Álvares Cabral sem falar de Vasco da Gama. Por quê? Você vai me perguntar. Não é porque ele é o melhor time do Rio, não, que a gente já conversou lá num vídeo antigo. É simplesmente porque ele, com a viagem de Vasco da Gama, que em 1498 ele chega a Calicut, na Índia, 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia. Então, quando ele chega na Índia, ele faz o quê? Bom, é possível chegar à Índia. Ele chega à Índia, ele volta para Portugal. Quando ele volta para Portugal, o rei português fala, opa, Vasco da Gama traz ouro, Vasco da Gama traz riquezas para Portugal. Então o rei português fala, opa, precisamos explorar mais a Índia. Então ele envia Pedro Álvares Cabral para fazer novamente fazer a mesma viagem que Vasco da Gama. Aí você vai falar assim, professora, se Pedro Álvares Cabral foi fazer a mesma viagem que Vasco da Gama, por que ele chegou aqui no Brasil e Vasco da Gama não chegou? Por quê? Muitos historiadores estudam sobre o motivo que fez Portugal chegar aqui. Há muitos anos atrás, quando eu estudei o ensino fundamental, igual vocês, eu aprendi que Pedro Álvares Cabral encontrou uma corrente marítima e chegou ao Brasil. Por acaso. Isso foi o que eu estudei quando eu era aí piquitito igual vocês. Piquitita igual vocês. Mas hoje em dia, os pesquisadores encontraram respostas de que realmente o rei de Portugal, ele já pede, como já havia notícias de Cristóvão Colombo chegando à América, então ele já tinha uma ideia de que tinha terra. Então, se tem terra, ele fala com Pedro Álvares Cabral assim, olha, vai um pouquinho mais no seu caminho, chega um pouquinho mais lá para os limites do Tratado de Tordesilhas. Lembra do limite de Tordesilhas? Eu vou colocar aí a imagem para vocês, com o limite de Tordesilhas. Aí ali o mapa com o limite de Tordesilhas. Então ele fala o quê? Chega, vamos um pouquinho mais ali para o limite de Tordesilhas, descobrir o que estava acontecendo, se tem alguma coisa ali. Então,
Quando Pedro Álvares Cabral sai, ele não sai achando que, eu vou encontrar um país. Nada disso. Mas ele, poxa, tem alguma terra, então eu vou um pouquinho mais. E aí, Pedro Álvares Cabral já sai com essa intenção de vir um pouquinho, entrar um pouquinho, chegar mais próximo ao limite de Tordesilhas, do meridiano de Tordesilhas, para ver se acha alguma coisa. E encontrou o Brasil. Eu vou colocar para vocês agora um mapa com uma animaçãozinha que mostra como foi esse trajeto. Como você pode observar aí no mapa, o desvio foi grande e eles, em vez de contornarem o continente africano, eles chegam a essas terras de Porto Seguro aqui no Brasil. Olha aí o mapa. Para alguns historiadores, isso indica que a coroa portuguesa pretendia estabelecer o seu domínio sobre as terras situadas a leste da linha de Tordesilha, mas eles continuaram o seu trajeto até chegar à Índia, como você pode observar no mapa. Passaram pelo périplo africano e chegaram à Índia. Bom, Pedro Álvares Cabral chega aqui ao Brasil. Então, logo em seguida nós vamos ter o primeiro contato, né, desses portugueses com esses povos nativos do Brasil. Eu vou falar algo interessante, que é quem descreveu esse momento. Porque a esquadra tinha um escrivão. Toda a esquadra tinha um escrivão. No caso de Pedro Álvares Cabral, era Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele quando encontra, né, os índios, ele fica assim muito abismado, né, com o jeito que o indígena vivia. E aí ele vai escrever sobre. No livro, na página 101, tem um trecho da carta. Queridos, a carta é muito grande, não daria para ler toda a carta ou colocar toda a carta aqui no livro. Mas eu vou ler o trecho que está aqui no livro de vocês. Ele deduz, né, que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e ele a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lá vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares. Contudo, frescos e temperados. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. Então ele diz que de início não encontra muita coisa boa no Brasil, né? Mas não encontra muito ouro, né? Coisa boa é ouro. Mas é uma terra boa para o plantio. E fala das pessoas. Então ele diz que se de tudo não der certo, uma coisa tem que ser bom, que é salvar essa gente. Quer dizer, ensinar a religião para o índio. De início, é o que para eles dá para fazer.
salvar essa gente. Então, por aí, eles começam essa colonização. E como vai ser o primeiro contato, né? Do indígena e do português. Eu vou colocar para vocês aí a imagem, que é a imagem de abertura do capítulo. Olhem aí essa imagem. Essa imagem mostra a primeira missa no Brasil. Então, no primeiro contato, eu vou ter o português impondo a sua religião, colocando uma cruz no meio da aldeia. E os indígenas, estão vendo aí os índios, olha, tudo em volta, olhando. Será que eles estão pensando, hein? Gente, será o que esse povo está fazendo? É o que eles devem estar pensando nessa imagem. Que povo doido, povo cheio de roupa. Pra que tanta roupa, né? Bom, então o primeiro contato vai ser justamente essa questão da diferença entre esses dois povos, né? O espanto, a incompreensão, tanto de um lado quanto do outro lado. E esse primeiro contato também vai levar à morte de muitos nativos. Então, aqui na página 101, nós vamos ter os primeiros contatos e o autor vai falar sobre a questão de que o índio não vai aceitar ser escravizado e com isso muitos portugueses vão matar esses índios. E o outro que o confronto vai ser violento entre os dois. E o outro fator foi as doenças trazidas pelos europeus, como varíola, gripe, sarampo, tuberculose e lepra. São as principais, né? A imunidade que o indígena não vai ter contra essas doenças. Esse contato, né, vai gerar uma ação, quer dizer, vão viver em confrontos. Essa é a realidade, isso até hoje. Até hoje, as diferenças de costume do indígena, tem pessoas que não estão satisfeitas ou não deixam eles ficarem do jeito que eles quiserem, né? Isso é a chamada intolerância. Intolerância. Porque o índio tem a sua cultura, o índio tem a sua religião. E nós simplesmente precisamos respeitá-los. E isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca houve esse respeito. Gente, quando os portugueses chegaram ao Brasil, viviam no território em torno de 1 milhão de indivíduos distribuídos em mais de 1.000 povos indígenas que falavam cerca de 1.300 línguas. Não era um grupinho, eram muitos, muitos. Aí você vai falar para mim, professora, eu espero que não tenha essa dúvida, mas eu vou falar porque na aula toda vez me perguntam isso, quando eu começo a falar sobre os índios. Professora, como esses índios chegaram aqui no Brasil? Para nós que estudamos história, não existe mais segredo quanto a isso. Esses povos nativos do Brasil, eles vieram ou pelo Estreito de Bering, que nós estudamos ano passado, ou em pequenas embarcações, e chegaram aqui no Brasil, anos antes dos portugueses, e foram se desenvolvendo, e tornaram essa sociedade indígena que nós conhecemos. Tá bom? Se existir essa dúvida, não existe mais. Professora, então o português ele não descobriu o Brasil? Não, ele conquistou. Ele conquistou, mas olha, historicamente, a posse da terra brasileira é dele. É de Portugal.
tá bom? Ah, porque o indígena é dono dessa terra. O indígena estava aqui, mas para registrar uma terra, você precisa demonstrar que você é dono efetivo. E quem fez isso ali, que escreveu, que era dono, foi Portugal. Aí você vai dizer para mim mais uma vez, professora, mas eles não sabiam que precisava disso. São as leis que essas pessoas, que os nativos, acabam não sabendo, porque realmente eles não sabem. Eles já eram donos de tudo e ficaram quase sem nada. Mas infelizmente é assim que funciona. É assim que funciona, tá? Então, os portugueses chegaram e fizeram um papel dizendo que eram donos. Acabou. Eles são donos. E o que vem a partir daí, tá? É isso que nós vamos ver, essa questão de exploração dessas terras. Tá? Aqui não vem o caso, eu acho que é o índio, eu acho que é o português. Não, é o que é. O português foi o dono dessas terras naquele período, em 1500, tá bom? Ele conquistou essa terra. Bem, os portugueses, embora tenham utilizado os conhecimentos indígenas para sobreviver em suas possessões, como técnicas de caça e coleta e de percepção da aproximação de animais perigosos, reproduziram na colônia um modelo administrativo europeu, né? Então, mesmo eles chegando aqui e utilizando técnicas indígenas, eles vão reproduzir o modo de sobrevivência do europeu. E a primeira coisa, o primeiro produto que eles vão ver que tem muito aqui no Brasil que eles vão explorar é o pau-brasil. O pau-brasil, ele era uma árvore, tá? Muito que era usada para a fabricação de móveis e também para colorir tecidos. Por isso ela tinha um valor lucrativo, um valor muito grande para quem conseguisse o pau-brasil, tá? Ó, é uma árvore originária da Mata Atlântica, alta e coberta de espinhos. Os europeus extraíam de seu tronco pigmentos vermelhos, muito valorizados na Europa, que eram utilizados para tingir tecidos. Na Ásia, eles já tinham encontrado uma espécie muito semelhante, utilizada para fabricar corantes e objetos de uso cotidiano, como móveis e utensílios domésticos. Como o pau-brasil era uma árvore muito, generosa, eles praticaram o escambo, tá? O escambo era a troca de coisas fúteis, em termos, pela árvore pau-brasil. No caso, trocavam pentes, espelhos, pelo pau-brasil, tá? E pelo trabalho, do escravo. Isso era o chamado escambo. Para iniciar o processo de colonização, eles, ingleses, holandeses e franceses, não reconheciam a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas e não aceitavam o monopólio português no comércio do pau-brasil. No trabalho, vocês fizeram o limite de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Eu até pedi para pintar de um lado, o lado que era de Portugal e o outro que era da Espanha. Então, ingleses, holandeses, franceses não admitiam isso. Tipo, só a Portugal e Espanha que tem direito de explorar as terras, nada disso. Então, por isso as invasões de exploradores europeus na costa brasileira eram constantes. Ingleses, franceses, holandeses invadiam constantemente. Então, isso era um problema para o Brasil. Então, decidido de colonizar o território, em dezembro de 1530, o rei de Portugal, Dom João III, enviou ao Brasil
uma expedição comandada pelo militar português Martim Afonso de Souza. Com ele, vieram cerca de 500 homens para expulsar os franceses do litoral, fundar núcleos de povoamento, avançar na exploração do território da colônia. Os primeiros núcleos de povoamentos fundados no Brasil foram São Vicente, no litoral, e Santo André, da Borda de Campo, no Planalto de Piratininga, ambos no território correspondente ao atual estado de São Paulo. Em São Vicente, os portugueses testaram com sucesso a cultura de cana-de-açúcar. Martim Afonso de Souza, entusiasmado com a descoberta de prata na América Espanhola, também enviou alguns homens para o interior da colônia com o objetivo de encontrar metais preciosos. E aí começa, todo mundo quer colonizar. Então, o rei Dom João III implanta na nossa colônia o sistema de capitanias hereditárias. A colônia foi dividida em 15 faixas de terras. Vou colocar aí o mapa das capitanias hereditárias, porque aí vocês conseguem visualizar, lembrar do que eram as capitanias hereditárias. Viram, né? As capitanias foram entregues a particulares chamados capitães donatários. Eles eram a principal autoridade na sua capitania e tinham o compromisso de torná-la produtiva. Por não serem os proprietários das terras que recebiam, só tinham direito a explorá-las. Caso um donatário morresse, a capitania era transferida a seu filho mais velho. Para isso, era estabelecido um compromisso por meio de cartas de doação. Os direitos e deveres dos donatários foram instituídos pela foral. De acordo com esse documento real, os capitães donatários podiam ficar com uma parte dos tributos arrecadados, fundar vilas, alistar colonos para fins militares e conceder sesmarias. Gente, eu sempre falo assim, a capitania não era uma capitania do tamanho, a capitania, uma doação de terra, mas não é um terreninho do tamanho do terreno da nossa casa. Era um terreno do tamanho do Rio de Janeiro. Então não era uma terra fácil para ser administrada. Então das 15 capitanias, só 2 prosperaram. Porque não era fácil tomar conta de tudo. Qual foi a jogada do rei de Portugal? Eu vou dar a terra para 15 pessoas, dividir o Brasil para 15 pessoas, e essas 15 pessoas dão o seu jeito de cuidar. E é claro que isso não vai dar muito certo, né? Isso não vai seguir muito adiante. Só 2 vão prosperar. Aí, na semana que vem, nós vamos conversar sobre o governo geral no Brasil. Tá bom? Vamos agora para os nossos exercícios. Em folhinha, tá? Está aí. A colonização portuguesa da América constituiu o conjunto dos territórios do continente americano pertencente à coroa de Portugal. A América Portuguesa consiste em sua maior parte na atual República Federativa do Brasil, mas também pelas atuais províncias canadenses da Terra Nova e Labrador. Tanto a ilha da Terra Nova quanto a região do Labrador ficaram sob o domínio português. E Nova Escócia, pelo país centro-americano, e Barbados, pelo Uruguai e pelo departamento de ultramar francês, na Guiana Francesa. Então aqui, para vocês verem que não foi só o Brasil que Portugal colonizou, tá bom? Vamos lá, número 1. A charge abaixo se refere a uma das características da exploração do pau-brasil. Aí, olha só, eu tenho um índio e o português, e ele fala assim, o português, um presente para a sua terrinha,
um chaveiro. Quer dizer, um presentinho para troca, né? E ele dá pro índio, o índio olha, ai, que legal, diferente. Bom, a característica da exploração do pau-brasil retratada na charge é: letra A. O pau-brasil era monopólio da colônia portuguesa? Da coroa portuguesa? B. O comércio do pau-brasil era feito através do escambo? C. O governo português cobrava 1/5 do valor do pau-brasil extraído? Ou D. As feitorias serviam para armazenar o pau-brasil? E aí? Tá bem assim, só marcar, né? Tá bem certo essa aí. 2. Leia o texto e responda as questões. A prática da comercialização de negros começou em Portugal no século XV e em 1444, o navegador Gil Enes, que 10 anos antes havia ultrapassado o Cabo do Bojador, levou para lá uma carga de 200 indivíduos, entre pretos, retintos e outros clareados, esse é o linguajar deles, tá? Pela mistura com sangue árabe ou berbere. A partir daí, cresceu o número de aventureiros envolvidos no transporte e na comercialização de sucessivos lotes de africanos escravizados. O comércio europeu de gente negra começou, portanto, antes da descoberta do Brasil, como uma espécie de subproduto da exploração marítima da costa ocidental africana pelos capitães que o infante Dom Henrique despachava do seu promontório de Sagres. Vamos lá. No Brasil, o escravo indígena foi substituído pelo africano? Apresente um argumento histórico que justifique tal substituição. Quer dizer, o indígena foi substituído pelo africano? Sim ou não? E aí, você disse sim ou não, isso vai dizer uma justificativa histórica para isso ter acontecido, tá bom? Aí vamos então. A resposta da número 1 está clara, que é a letra B. Tá claro? E a número 2? A número 2, a resposta é se foi substituído? Sim, foi substituído. Aí pediu um argumento histórico. Então, olha só. A coroa portuguesa proibiu a escravização de índios e fez que se generalizasse a adoção de mão de obra escrava negra. Então, eles proíbem a escravização de indígenas, não porque eles eram bonzinhos, mas é porque os indígenas estavam muito arredios, tá? E morrendo muito. Então, eles proíbem a escravização de indígenas. E aí, eles trazem os escravos negros, africanos, tá? Mas você também pode colocar outros motivos aí, tá bom? Vou colocar aqui no quadro para vocês. Copiei a resposta da número 2, tá bom? E vamos ao livro, página 101 e depois a página 105. 101, número 1. Qual era o objetivo da coroa portuguesa ao patrocinar a expedição de Pedro Álvares Cabral? Por que a coroa portuguesa patrocinou a viagem de Pedro Álvares Cabral? Número 2. Como foram os primeiros contatos entre portugueses e indígenas? Como foi esse contato, esse primeiro contato? Número 3.
Por que milhares de indígenas morreram com a chegada dos portugueses? Expliquei, hein? Por quê, hein? 105. 7. Porque o rei de Portugal decidiu efetivar a colonização do Brasil. Por quê? E número 8. O que foram as capitanias hereditárias e quais foram os resultados da implantação delas? O que foi e qual foram os resultados? A número 9 eu vou deixar para a próxima aula, porque eu só vou falar do governo geral na próxima aula. Então, para me dizer a diferença entre os dois, só na próxima semana, tá bom? Então, hoje são só esses exercícios. Vamos à correção do exercício? No número 1, está assim. Qual era o objetivo da coroa portuguesa ao patrocinar a expedição de Pedro Álvares Cabral? Era que Cabral fizesse uma expedição para o Oriente, contudo houve um desvio que o levou para a América do Sul. A distância percorrida nesse desvio fez os historiadores suspeitarem de que a coroa havia solicitado ao navegador que tomasse posse das terras ao sul daquelas que haviam sido encontradas por Colombo. Então, é o que os historiadores suspeitam e que já encontram vestígio, já existem teses sobre isso, tá bom? Número 2. Como foram os primeiros contatos entre portugueses e indígenas? Nos primeiros contatos, portugueses e indígenas estranharam-se. Os portugueses não compreendiam a forma como os nativos se organizavam socialmente, por causa da inexistência da propriedade privada e da prática da antropofagia, ritual. Já os indígenas estranharam a aparência e a forma de se vestir dos europeus, né? Que os indígenas achavam o que os europeus, a vestimenta, aquilo um horror, porque para eles, né, era o que eles tinham costume de usar, nada. 3. Por que milhares de indígenas morreram com a chegada dos portugueses? Milhares de indígenas morreram em conflitos com os portugueses por resistir à escravização e porque não tinham imunidade às doenças que os europeus trouxeram, como a gripe, varíola, tuberculose, sarampo e a lepra. Página 105, nós vamos fazer o número 7 e o número 8. Por que o rei de Portugal decidiu efetivar a colonização do Brasil? Para assegurar que as terras de sua colônia não fossem invadidas, já que holandeses, franceses e ingleses não aceitavam a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. E o que foram as capitanias hereditárias? Quais foram os resultados? As capitanias hereditárias eram grandes extensões de terras entregues à administração e à exploração de capitães donatários, cujos direitos e deveres eram expressos em um foral. A maior parte das capitanias, com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente, fracassou. Então, só Pernambuco e São Vicente prosperaram. Bom, queridos, por hoje foi só isso, tá? Ficamos aí aguardando a próxima aula na semana que vem. Que Deus nos guarde e nos proteja mais uma semana de cada vez, com Deus na frente sempre. Uma semana abençoada para vocês.